Então, vamos lá. Eu sou a Renata Haddad, eu sou pedagoga, neuroeducadora, neuropsicopedagoga, especialista em inclusão, em educação inclusiva e transtornos do neurodesenvolvimento. E, acima de tudo, eu sou mãe de um garoto com TEA, né? Então, eu queria contar um pouquinho aqui por que eu estou aqui, né? Como é que eu cheguei nesse... Aqui é onde eu estou mesmo, com os cursos, com tudo. Só não tá indo aqui, peraí. Agora foi. Então, esse é o Matheus, meu filho. Ele foi diagnosticado com TEA aos 3 anos e 6 meses. Desde o início de um ano e meio, por aí, eu já comecei a perceber que o Matheus tinha alguma coisa diferente dos outros, né? O desenvolvimento dele não era adequado para a idade. Mas a gente sempre vai indo. É porque ele é muito mimado, é porque ele tem dois irmãos mais velhos, então ele não tem, a gente não deixa ele fazer nada, ele não tem autonomia, enfim, sempre a gente tem alguma desculpa para dar, né? Inconsciente ou consciente mesmo, às vezes a gente daí, além de nós mesmos enquanto mães, pais, também os avós, os familiares, os amigos, eles sempre têm alguma coisa para dizer para a gente, não é nada, espera, é o tempo dele, enfim. E aí, o que aconteceu? Ele foi crescendo e o que chamava mais atenção na gente é porque ele não falava. Então, ele ingressou na escola com 2 anos e 4 meses, ele não falava, era uma apreensão minha, né? Eu tinha, então todo mundo, põe na escola, que agora na escola ele vai falar, você vai ver, né? Fique tranquila. Aí entrou na escola. Aí piorou a situação porque a gente começou a perceber que ele, em relação aos amigos da mesma idade, o desenvolvimento dele não era igual ao dos outros. Né? A gente sabe que cada um tem um desenvolvimento, tudo, porém, existem marcos que eles têm que atingir, e o Matheus não atingia esses marcos. Por exemplo, a da fala, né, da socialização. Então, na escola, ele ficou 6 meses e ele continuou da mesma forma. Ele não se socializava, ele não falava. E aí isso começou a chamar a nossa atenção mais ainda e a atenção da escola. Foi quando a escola me chamou, né? E a princípio falou que era para eu ir buscar ajuda, ir na fono, com toda a delicadeza, né? Com todo o tato. Eu fui atrás. O pediatra, eu sempre falava que podia ser que ele tinha alguma coisa. Não, Renata, vamos dar um tempo, vamos esperar, né? Ele tem algumas coisas que ele faz, ele atingiu o marco, mas outras não, mas tudo bem, faz parte, vamos esperar, enfim. E aí, eu rodei muito, então, para eu conseguir um diagnóstico para ele numa equipe multidisciplinar, demorou, então isso foi com 2 anos e 5 meses, 6 meses que eu fui atrás de tudo, e eu só fui ter o diagnóstico dele com 3 anos e 6 meses, né? E então, nesse mais de um ano, eu rodei com meu marido muito, então eu vi muita coisa por aí, eu vi muitos Tô vendo profissionais, uma live aqui, e agora a mamãe mandou. Eu vou voltar de Uber. Eu falei, pô, eu tô enfim. brigando com ela aqui. E, enfim, então aí eu fui atrás de tudo isso, e com os 3 anos e 6 meses veio o diagnóstico de uma equipe multidisciplinar, aonde dizia que ele tinha autismo, né? Foi um baque no começo, mas eu também, desde que eu percebi que podia ser que tivesse alguma coisa, eu também já comecei a estudar, porque como eu sou da área da educação, eu comecei a estudar, então eu fui fazer pós, eu fui ver o que eu podia fazer para ajudar o meu filho, né? E aí, nessa caminhada, como eu falei, eu vi muitas coisas boas, coisas ruins. Então, eu comecei a estudar e falei, agora eu vou ajudar o meu filho, né? Eu vou ajudá-lo da melhor maneira que eu consiga, né? Lógico que com profissionais, nunca deixando os profissionais de lado, mas eu sabia o que eu queria, porque eu sabia do que ele precisava, porque eu estava estudando para isso, né? E aí foi quando eu fundei a Pluralitar, porque nesse meio tempo eu percebi que eu encontrava profissionais que não estavam preparados para cuidar do meu filho com TEA, desde professores até neurologistas, então eu fui até em neurologistas que não estavam preparados para cuidar de uma criança TEA, né? Então,
não tinham essa experiência, enfim. Então, eu falei, a gente precisa, eu preciso mudar isso, né? E como eu posso fazer isso? Então, eu fundei a Pluralitar, assessoria educacional e inclusiva, aonde o que eu acredito é que na capacitação do profissional, então, qualquer que seja o profissional, de qualquer área, ele precisa se capacitar para ele conseguir incluir essas crianças, seja com TEA, seja com dislexia, seja com deficiência intelectual, com paralisia cerebral, enfim. Aí existe uma infinidade, né, de transtornos e de questões que a gente sabe de síndromes, enfim. Mas então eu falei, eu tenho que ir atrás, as pessoas têm que me encontrar, têm que me ver e falar que querem, né? Ajuda e precisam de ajuda. E aí eu fundei. Então a primeiro era só uma capacitação mesmo, uma assessoria só inclusiva, de educação inclusiva. E aí depois eu abri com a minha sócia uma de não só em educação inclusiva, também a parte pedagógica, a parte educacional, né? E aí estamos aí na luta, e eu quero contar um pouquinho, então, agora do que é o TEA, né? De como a gente consegue descobrir o que fazer para ajudar, como a gente pode perceber que o nosso filho, né, o nosso aluno possa ter, né, o transtorno do espectro do autismo. Tá bom? Então, vamos lá. O TEA, ele é um conjunto de alterações complexas do desenvolvimento de origem neurobiológica. Então, o que isso quer dizer? Que é no cérebro, tá? É neurológico, certo? Então, acontece alguma coisa, ou várias coisas, né, alteradas no cérebro da pessoa com TEA, né? E o que ela caracteriza? Ela é caracterizada pela presença de prejuízos, principalmente na interação social, na comunicação, com a presença de comportamentos restritos, repetitivos e estereotipados, com início precoce. Então, aquela criança que faz sempre o mesmo movimento para fazer alguma coisa, né? Então, ela bate os braços quando ela está feliz, ou ela se bate na cabeça quando ela está triste, enfim, aí existe uma infinidade de comportamentos que a criança pode ter, e a gente vai ver alguns aqui, né? As alterações sensoriais, agora também está sendo considerado para dar o diagnóstico de autismo. Então, aquelas alterações sensoriais, o que poderia ser? Aquelas crianças que têm muita hipo ou hipersensibilidade auditiva, então, ou elas não têm problema com som, né? Ou elas se irritam muito com som, com sons altos, ou com roupas. Então, dependendo da roupa que a gente coloca na criança, a criança não gosta daquela roupa, a gente não sabe por quê, né? Então, é por causa do toque, porque ela tem essa alteração sensorial, né? Em todos os sentidos dela, tá? Se eu tiver alguma pergunta, vocês podem ir fazendo, tá bom, gente? Então, assim, quais são as causas? Então, Renata, da onde surgiu, né? Como é que a gente pode saber? Então, assim, não se sabe ao certo. O TEA é um transtorno relativamente novo, né? A gente foi começado a discutir isso em 1940, 1950, então não tem muito tempo, né, para a gente saber tanto assim desse transtorno, mas estudos mais relevantes mostram que tem fatores genéticos, então algumas coisas que acontecem que o pai, a mãe, ou o irmão, ou o avô, o tio tem TEA, então tem uma possibilidade do seu filho ter TEA, né, da pessoa ter TEA, e fatores ambientais, como alguns remédios, eles estão em estudo, porque alguns remédios tem estudos que estão trazendo que podem causar o autismo, né? Não é assim, eu tomei esse remédio, então grávida eu vou ter filho autista. Não, mas são fatores de risco, são fatores que acendem a luzinha para a gente, tá? E eu sempre gosto de falar bastante das fake news, porque envolveu bastante o TEA, né, em algumas questões, e eu queria, assim, eu gosto de falar para a gente ir sempre falando, vocês vão ficando sabendo, aí vocês vão falando para os outros, e isso vai indo, e até o dia que ninguém mais vai acreditar nessas coisas, né? Lá atrás, na Europa, os primeiros casos de autismo diziam que a culpa era da mãe, né? Porque a mãe
não dava o amor suficiente para o filho. Então, por isso que ele não gostava de carinho, por isso que ele não olhava nos olhos, por isso que ele não se socializava com ninguém, porque a mãe não fez isso desde o começo da vida dele, né? Isso não existe, isso já foi provado que não é nada disso, né? Não é questão só de estímulo, existem outras questões que vêm junto, né? E a questão da vacina, muito tempo, e ainda se tem isso, né, na Europa também, onde se fala que a vacina do sarampo causa autismo, né? Isso foi feito por um jornalista que publicou esse artigo. Ele publicou esse artigo onde ele dizia, né, numa revista científica de muito renome, onde ele afirmava que estudos foram feitos e que a vacina do sarampo causava autismo. Isso, depois de um tempo, foi descoberto que ele falsificou esses exames, esses artigos, né, esses testes, ele falsificou e não existe isso. Então, depois ele teve que se retratar na revista, mas, assim, o estrago já estava feito. Então, muitas mães, muitos pais ainda têm isso, de não levar o filho para vacinar porque acha que vai causar autismo, tá? Mas vacina não causa autismo, tudo bem? Cientificamente comprovado, tá? Então, tem alguns grupos de risco. Então, qual que seria assim? Então, porque se é menino, vai ser autista. Não, existe, é um grupo de risco. Então, ser menino tem uma maior chance de ser autista, de ter o autismo, né? A história familiar. Então, famílias que têm um filho com transtorno do espectro do autismo têm um maior risco de ter outro filho com o transtorno, por ser genético. Então, eu tenho um filho autista. Se eu for ter outro filho, não que necessariamente ele será autista, porém, ele tem um grupo de risco, ele está no grupo de risco, ele corre o risco de ser, tá? Outros transtornos, então, o autismo vem também, às vezes, com outros transtornos, outras síndromes. Então, a síndrome do X frágil, ela pode vir junto, acompanhada, o autismo acompanha a síndrome do X frágil, que é mais, também, é uma síndrome que é só em meninos, né, a grande maioria, 99%, são em meninos, né, que é uma alteração cromossômica, enfim. A esclerose tuberosa também pode vir junto, né, é um problema cerebral e pode trazer junto o autismo. E a síndrome de Rett, que é uma síndrome onde é por prevalência em meninas, 90% em meninas, também é uma alteração cromossômica e pode vir ou não com a síndrome de Rett. Então, a menina foi diagnosticada com síndrome de Rett. Já é um fator de risco para ela também, além de ter a síndrome, ser autista. Tudo bem? Esses transtornos, essas síndromes, elas acompanham o autismo, tá? Bebês extremamente prematuros. Então, aí entra também o fator, não só o fator genético, mas o fator ambiental, o fator que vem de fora, né? Não é uma coisa causada pelo corpo, é uma coisa que causou, alguma coisa de fora que causou, né? Então, bebês extremamente prematuros. Os bebês nascidos antes da 26ª semana de gestação podem ter um risco maior de ter TEA. Também não quer dizer, nasceu com 26 semanas, já é TEA. Não. Mas o acompanhamento com essas crianças tem que ser feito mais minucioso, né? Com uma lupa, uma coisa, né? Para a gente saber se é ou não, tá? A idade dos pais, então pode haver uma conexão. Isso é um estudo que está cada vez mais sendo provado, tá? Então, assim, cada vez maior chance disso sim acontecer, né? Filhos de pais mais velhos podem desenvolver o transtorno, tá? Ainda não tem as pesquisas todas necessárias, mas tudo indica que é isso. Então, mãe e pai mais velhos podem ter um filho com autismo, tá bom? Então, e agora, Renata, tá bom, eu já sei então já sei que pode ser que meu filho esteja no grupo de risco ou não, enfim, mas como é que ele se manifesta, né, no meu filho, principalmente, né, em criança pequena, porque normalmente ele já vem desde de bebês, né, então, se você for perceber, e pessoas que já têm filhos com autismo e descobrem depois,
você começa a ver coisas antigas, né? Às vezes vídeos, eu vi vídeos do meu filho que eu nem me tocava, né? E ele já batia os braços desde os 4 meses. E ele tem isso até hoje, ele faz isso até hoje. Então, eu falo, puxa, olha, ele já me dava um indício, né? E eu, por ser leiga, né? Por não saber, eu deixei passar. E pode ser que se eu fizesse isso, soubesse que ele é autista antes, eu conseguiria, com diagnóstico precoce, eu conseguiria melhorar a vida dele, né? Até de hoje até adulto. Mas, enfim, estamos aí para aprender, tá? Então, assim, a gente tem que deixar algumas coisas claras, né? Por se tratar de um transtorno heterogêneo, as manifestações variam bastante. Então, assim, você vai ver um autista de uma forma e um autista de uma forma totalmente diferente, que não tem nenhuma característica, por exemplo, do meu filho, mas os dois são autistas, tá? Então, o nome é esse para o transtorno. Mas aí depois também a gente vai ver mais para frente que aí tem níveis, né? Aí tem outras coisas, mas assim, então deixar bem claro, não é assim, tem que ter todos essas manifestações ou não. Se tem uma só, eu já vou me desesperar. Não, não é assim. Mas são coisas que é para a gente prestar atenção nos nossos filhos, né? Então, isolamento social, a dificuldade na comunicação com seus pares, porque o que acontece? Muitos autistas, eles falam tudo, mas eles têm uma facilidade muito maior de falar com adultos. Com os pares, com crianças da mesma idade, eles não conseguem conversar, né? Então, pode acontecer, nossa, parece um mini adulto essa criança. Às vezes tem isso, a gente vê isso, porque só gosta de conversar com adulto, só gosta de conversar assunto de adulto. Lógico, pode ser uma característica, se for só essa a característica, não tem problema. Agora, se juntar essa, mais outra, aí são sinais de atenção, tá? Atraso ou ausência na fala, então, a grande maioria das crianças autistas, elas têm um atraso no desenvolvimento da fala. Então, ou elas falam atrasado, ou elas não falam, né? Existe uma parcela grande de autistas não verbais, tá? E se, de repente, chega numa determinada idade, provavelmente não vai falar mais. Então, se chegar com 20 anos, provavelmente não fala mais, tá? Os movimentos estereotipados. Então, como eu comentei do Matheus, meu filho, então ele batia os braços, e ele faz isso até hoje. Então, ele bate os braços e faz assim esse movimento para frente e para trás. Só que aí existem N movimentos estereotipados. Então, tem movimento estereotipado da perna. Tem cada criança, cada adulto, cada pessoa com TEA, ele vai desenvolver um movimento, né? O que seria um movimento estereotipado? É um movimento que ele não tem uma função aparente, né? Então, assim, por que se eu pego a caneta e coloco a caneta, tem um porquê eu estou fazendo isso. Agora, se eu só faço assim, sem ter nada, é um movimento estereotipado, porque eu sempre estou fazendo esse movimento e nada para nada, certo? Prejuízos nos comportamentos não verbais. O que acontece? A criança autista, eu estou falando da criança porque é para a gente pegar as características desde o início, né, da vida. Porém, existe muita gente que não tem diagnóstico e já é adulto, e que pode vir ter o diagnóstico. Então, pode também ter essas manifestações, tá? Então, vou falar então a pessoa com TEA, ela tem um prejuízo no comportamento não verbal. Então, ela não entende, muitas vezes, um olhar, ela não entende se você está chorando, se você está sorrindo, ou ela até sabe que você está sorrindo, que você está chorando, porém, ela não demonstra nada. Então, para ela, tanto faz se você está chorando, se você está sorrindo, porque ela não entende isso como você está me avisando que você está triste, por exemplo, ou que está doendo, né? Então, não são todos, mas muitos têm um prejuízo nessa parte. Estudos mostram, existem uns estudos feitos que eles pegam autistas que já foram diagnosticados e com o olho, é um computador, e com o olho ele vai mostrando aonde que a pessoa autista está olhando, né? E os estudos, assim, são fantásticos, porque você percebe que a pessoa autista, enquanto, por exemplo, vocês estão me olhando, vocês estão me vendo o meu rosto todo, né? Vocês não estão olhando uma parte do meu rosto só, não. Então,
Com isso, vocês olhando o meu rosto todo, vocês conseguem perceber se eu estou bem, né? Ou se eu estou aflita, ou se eu estou nervosa. Enfim, a criança autista, ela só vai olhar para um determinado lugar. Então, por exemplo, ela olha para cá. Ela está olhando para você, mas ela só está olhando para cá. Então, ela não consegue identificar. Ou ela só vai olhar a ponta do seu nariz, ou ela só vai olhar um olho seu. Né? Então, estudos mostraram que a criança, que a pessoa autista, ela vai para o olhar, fixa o olhar numa coisa só. E ela não consegue ver o todo. E aí ela não consegue ver esses comportamentos, né? Que a gente faz o tempo todo e a gente nem percebe. Falta de reciprocidade social ou emocional. Então, o que acontece? Você fala oi e a pessoa não responde. Parece que não é que você não falou nada, né? Ou você conta uma coisa triste e a pessoa, nossa, nem se manifesta. Você fala, nossa, né? O que acontece? Mas é assim mesmo, eles são assim, tá? Movimentos repetitivos. Então, eles, além dos estereotipados, são os movimentos repetitivos. Então, todas as vezes que ele vai sentar à mesa, ele dá 2 voltas na cadeira e senta. É um movimento repetitivo. Todas as vezes que ele vai sentar, ele faz isso. Toda vez que ele vai escovar o dente, ele liga a água e fecha, liga a água e fecha. Sei lá, a torneira. Enfim, existem milhões, né? Mas são movimentos que ele faz sempre antes de fazer uma determinada coisa e a gente não vê o porquê disso, tá? Ausência ou prejuízo no aspecto funcional dos objetos, principalmente quando a criança é pequena, né? Então, assim, você dá um telefone para ela e ela não põe no ouvido para fingir que está falando, ou você dá um carrinho para ela, ao invés dela fazer o movimento do carrinho, ela vira o carrinho de ponta cabeça e começa a virar a roda dele. Ela não está dando função para aquele objeto, a função adequada, né? Ela até dá uma função, mas não é a função adequada. Né? Então, você pega um garfo, a pessoa vai pentear o cabelo, não faz para comer, certo? Então, na brincadeira, muitas vezes na brincadeira que a criança faz, a gente já consegue perceber se ela tem algum atraso, né, no desenvolvimento, tá? Comprometimento dos estímulos sensoriais, nos estímulos sensoriais, aquilo que eu falei. Então, por exemplo, tem uma luz muito forte, aí ela não consegue ficar com a luz, ou nem precisa ser tão forte assim, mas aí ela não consegue ficar com a luz. Ou você liga o liquidificador em casa, aí a criança põe a mão no ouvido, né? Ou passa um ônibus, a criança põe a mão no ouvido. Então, assim, ela tem o estímulo sensorial para ela é muito complicado. Ou, como eu falei no começo, a roupa. Então, você coloca uma determinada roupa, Renata, ele não gosta de tactel. Põe tactel e ele começa a gritar, ele não gosta. Ou comida, então, determinadas comidas, né? Eu conheço autistas que só comem comida verde, por exemplo. Tá? Ele cismou que ele só vai comer comida verde ou amarela, enfim. Ou a pessoa autista, ela separa as comidas, ela come então só o feijão primeiro, depois só o arroz, né? Isso é o estímulo dela, né? Então, também a parte, ela só come, ou senão ela só come coisa gelada, ou ela só come coisa quente, ou ela só come coisa mole, enfim, pastosa, enfim, aí por aí vai, existem milhões de coisas, né? Se eu for ficar falando aqui de todas, a gente não termina, tá? Apego à rotina. Então, se alguma coisa sai do que era esperado para fazer naquele dia, a criança ou a pessoa surta, né? Às vezes um caminho, então você vai para a escola, tá indo para a escola todo dia pelo mesmo caminho. Se você vai mudar o caminho, ele começa a chorar. Mas por que tá chorando? A gente às vezes não sabe o que é. É porque você mudou o trajeto, né? Ou se sempre quem dá comida para a criança é a mãe, e aí quem vai dar é o pai. E você não avisa antes isso, né? Então, o apego à rotina para eles é muito importante. Eles adoram a rotina. E se isso muda, aí eles surtam, né? Eles entram numa espécie de surto mesmo, porque aí eles tem muitos que se batem, aí cada um faz uma coisa, muitos choram, gritam, né? Aí depende da pessoa, né? Eles têm um interesse restrito, então eles gostam só de dinossauro, por exemplo. Então, só que aí eles sabem, eles são PhD em dinossauro, então eles sabem tudo sobre dinossauro, nem
o maior arqueólogo lá vai saber do dinossauro, mas eles sabem. Ou de carro, ou enfim, eles pegam o interesse em uma coisa só e eles vão a fundo naquilo, né? Então, ele tem um interesse só nisso, é restrito a isso, tá? Peraí que tá indo aqui, que tá meio lento. Peraí para a próxima. Né? Eles têm a fala monótona. Então, o que acontece? Eles falam, mas eles não têm uma sequência. Então, fala pausado ou fala robotizado, né? Eles até falam, mas falam, tem uma fala robotizada, tá? Quando eles são muito pequenos, eles não atendem quando é chamado. Muitas vezes, o pai vai ao médico achando que o filho não escuta, porque você chama e ele não olha. Isso desde muito pequeno. Então, é sempre legal, desde bebê, bem pequenininho, a gente chamar e ver se a criança olha, se a criança presta atenção, né? Eles não mantêm contato visual. Sim, não são todos, como aqui que eu estou falando para vocês. Pode, o meu filho mesmo, faz um monte de coisa aqui que não está dentro, né, disso, mas ele não tem algumas manifestações, em compensação ele tem outras, tá? Então, assim, mas a maioria, eu sempre digo, a maioria não mantém contato visual, mas tem os que mantêm, tudo bem? Dificuldade na alternância de turno. Então, você está falando, ele não deixa você falar, só ele fala. Ele não entende que ele fala, aí quando ele fala, ele tem que esperar para ver o que eu vou falar. Então, oi, tudo bem? Ele tem que fazer uma pausa para ele escutar o que eu vou dizer. Não, ele não para, ele acha que só ele fala. Ele não entende a dificuldade, ele tem dificuldade na alternância de turno, mesmo em brincadeiras, não só na fala. Né? Então, agora é a sua vez. Ele não entende, ele acha que sempre é a vez dele, nunca é a vez do outro. Tá? Dificuldade na expressão pragmática. Então, nossa, tá chovendo, engoliu um sapo. Ele acha que você engoliu o sapo. Para ele, na cabeça dele, é isso. Né? Ah, tá chovendo canivete. Ele acha que as pessoas estão lá fora e o canivete está caindo na cabeça das pessoas, né? Eles vão ao pé da letra, tá? Então, é aquilo. Eles não conseguem, eles não mentem. Então, meu filho, por exemplo, ele não mente. Para ele ser aceito na sociedade, eu tenho que ensiná-lo que às vezes ele não pode falar que a pessoa tá feia, que a pessoa tá gorda, né? Então, assim, ele tem que mentir, mas mamãe, é mentira. Tudo bem, filho, mas a pessoa não pode ficar triste, né? Então, assim, é isso, para eles é isso ou é aquilo, não tem um meio termo, tá? Aí, junto com as características, então, como eu estava falando, e assim, gente, só uma coisa, todas essas manifestações, eu posso ficar aqui também falando até amanhã várias outras, tá? Essas são a maioria, né? Então, a maioria das pessoas autistas apresentam essas manifestações, tudo bem? Então, além disso, depois que agora veio o DSM-5, onde que é o DSM-5 lá tem todas as doenças mentais, né? Então, é um manual de doenças mentais que tem no mundo. Então, está na 5ª edição. Isso, às vezes, muda um pouco. Conforme vai mudando o DSM, muda também como a gente encara ou como a gente classifica o autismo, por exemplo. Nós estamos falando do autismo, mas isso vai para qualquer transtorno. Tá? Então, hoje, no DSM-5, existe... como é que eu falo, Renata? Existem níveis. O nível 1, o nível 2 e o nível 3 de pessoas com TEA, certo? Tá, então, e como é que eu meço isso? Como é que eu sei, né? Tudo bem, existem testes que são feitos, mas assim, o que se leva em consideração para esses testes, né? Então, o nível 1, ele exige apoio. Então, ele exige apoio na comunicação. Então, quando não tem apoio, quando ele não tem ninguém junto a ele apresenta dificuldade na comunicação social, com danos que todo mundo percebe. Então, é nítido que aquela pessoa ela não consegue se comunicar direito, por exemplo, né? Isso não quer dizer que ela precisa de pouco apoio. Quando você dá o apoio, ela consegue se virar. Então, ela precisa de pouco apoio, certo? Complicações para iniciar interações sociais, além de respostas incomuns ou inexistentes à abertura das pessoas. Então, a pessoa não deixa você falar, ou a pessoa não dá, então, a importância para aquilo que o outro está falando, então a outra começa a falar, a pessoa vira e vai embora, né?
ele tem pouco interesse por interações sociais. Então, sair de casa para ele não precisa, ter amigos para ele não importa, né? Então, ele precisa de um apoio, de um auxílio na comunicação, mas um auxílio pequeno, nada muito sofisticado, tá? Esse é o nível 1, que tem o comportamento. Então, a gente sempre junta os dois, nível de comunicação e de comportamento. Então, o nível 1 de comportamento. Então, o que ele precisa de ajuda para o quê? Então, ele tem inflexibilidade de comportamento, interferindo no funcionamento de um ou mais contextos. Então, quando ele tem, por exemplo, algum toque, alguma coisa, que isso acaba com a vida dele, né? Então, assim, ele tem que fazer 30 vezes alguma coisa para ele poder fazer outra. Isso não é legal, né? Não é funcional para ele. Então, acontece isso, ele precisa de apoio. Dificuldade em trocar as atividades. Então, ele só quer fazer uma coisa, ele não quer fazer mais nada. Então, ele só quer jogar bola, ou ele só quer ver vídeo de dinossauro, de carro, enfim, né? Problemas de organização e planejamento, que interferem na conquista da independência. Então, ele não consegue entender o que ele tem que fazer agora, para depois o que ele vai fazer depois. Ele não consegue entender isso. Então, ele precisa de ajuda para a gente planejar para ele o dia dele, por exemplo. Agora você vai primeiro fazer isso, mais tarde você vai fazer aquilo, e assim por diante. Tudo bem? O nível 2, ele exige um apoio mais substancial. Então, um apoio maior do que aquele apoio para o nível 1, né? Nas mesmas questões. Então, ele tem sérias dificuldades nas habilidades de comunicação social, verbal e não verbal. Né? Então, aí a gente junta o não verbal nisso. Então, ele também não consegue perceber aquilo que eu falei. Então, quando você está brigando com a pessoa, quando ela está fazendo alguma coisa que você não está gostando, ele não percebe só com o olhar. Você tem que falar, né? Prejuízos sociais notáveis, mesmo com auxílio. Então, mesmo que você vai lá e auxilie a pessoa a conversar com os outros, a se socializar com os outros, mesmo assim, ela vai ter dificuldade, tá? Ela tem limitação ao iniciar interações sociais. Então, é difícil ela iniciar, você tem que iniciar por ela. Olha, Matheus, esse aqui é seu amiguinho, conversa com ele. Ele não faz isso espontaneamente, tá? Resposta anormal a aberturas sociais de outras pessoas. Então, aquilo, não tem papas na língua, né? Não tem. Ele vai lá e fala na lata o que ele está pensando. E aí isso deixa a pessoa, né? A pessoa que está lá, ele, todo mundo, enfim, numa situação constrangedora, né? Por que você veio aqui? Eu não te chamei, né? Às vezes você está numa roda de conversa e a pessoa chega. Então, eles fazem isso mesmo, né? E o comportamento? Então, inflexibilidade de comportamento. Então, eles não gostam de mudar, eles gostam sempre de usar a mesma roupa, de comer a mesma comida. Então, ele precisa de auxílio para que da gente, para que ele consiga mudar um pouquinho a roupa, mudar um pouquinho a comida, os hábitos mesmo, né? Relutância em lidar com mudanças e ações restritas e repetitivas frequentes, sendo notadas por observadores e interferindo em outros contextos. Então, por exemplo, o meu filho, ele está... Se eu estou num shopping, né, antes da pandemia, enfim, eu estou lá jantando com meu marido, ele já jantou. Se eu estou jantando com meu marido, ele não fica parado, hoje até pode ser, mas na época ele não ficava parado, sentado na mesa. O que ele fazia? Ele ficava andando de um lado para o outro, batendo os braços e fazendo... O que acontecia com isso? Todo mundo olhava. Ou no cinema. No cinema, numa parte muito legal do filme, que ele estava muito animado, ele levantava e começava alto e bater os braços. Todo mundo olhava. Ele incomodava as outras pessoas, né? Então, isso interferia na vida social dele e na nossa também, querendo ou não, né? Sofrimento para mudar o foco ou as ações. Então, aquilo também. Então, sempre quer a mesma coisa, sempre quer ir pelo mesmo caminho, sempre... Né, quer que a mesma pessoa te atenda, né? E não é assim. Então, a gente precisa ajudar essas pessoas, né? E aí, o nível 3, que é o último nível, né? Então, que também exatamente as mesmas questões dos outros níveis, porém, precisando de muito apoio, né? E aí eu incluo os autistas não verbais, né? Aqueles autistas que não falam,
né? Então, se ele não fala, ele já é nível 3, tá? Ele já precisa de um apoio maior, tá bom? Muito maior do que os outros, tudo bem? No comportamento, na comunicação, são as mesmas questões, né? Que são as questões gerais dos autistas mesmo, mas aí, dependendo de alguns autistas, ele consegue viver sozinho, ele consegue ter uma vida social, ele não precisa que ninguém ajude. Outros não, precisa que tem sempre alguém, um cuidador, sempre tem alguém junto. Tudo bem? Aqui eu vou falar um pouquinho, nem sei o horário, que horas são? 8h15, da prevalência, né? Então, assim, para vocês verem o que está acontecendo, né? Em 1989, existiam de 4 a 5 casos de autismo para 10 mil nascimentos. Isso foi aumentando. Então, em 2005, tem 3 para 1.000, ou de 6 para 1.000. Em 2012, foi 1 para 160. Em 2014, 1 para 68. Em 2018, 1 para 59. E hoje eu digo para vocês que está 1 para 48, tá bom? Aqui o que eu coloco? Para vocês entenderem, é a prevalência de meninos, tá? Então, assim, para cada 42 nascimentos de meninos, um é autista. E para cada 189 nascimentos de meninas, uma é autista. Então, isso fica mais ou menos 4 meninos para uma menina, o nascimento, tudo bem? Isso é nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, a gente não tem ainda, né, o censo que coloca isso. Parece que vai sair agora, mas por conta da pandemia também ia sair, não saiu. Não sei como que está isso. Mas para a gente saber mesmo no Brasil como é que é, tá? Embora a gente perceba em outros países, com estudos, que isso não muda muito de país para país, é tudo mais ou menos a mesma coisa. Aí vocês me perguntam, né? Mas, Renata, por quê? Que agora, então, se antes, lá em 1989, tinha 4 para 10 mil nascimentos, e hoje tem 1 para 48. O que está acontecendo? Por que esses excessos de diagnósticos? Essa semana mesmo eu tenho andado em escolas e as pessoas falam isso para mim, está aparecendo muito autista na minha escola. Ou professoras, nossa, na minha classe eu tenho 3. Por quê, Renata, isso tudo, né? Então quer dizer que agora está na moda? Porque a gente escuta isso também. Está na moda ser autista. Então, se você vai em algum médico, ele vai dizer que é autista porque está na moda. Não, né? Existem alguns porquês, alguns motivos e algumas coisas para a gente pensar. Eu não tenho uma resposta para vocês, tá? Mas eu acredito que hoje ninguém tem essa resposta, tá? Mas a gente pode colocar algumas questões aí. Então, ele é um diagnóstico subjetivo. Então, depende muito de cada pessoa. Eu costumo dizer assim, se eu levar o meu filho em 10 neurologistas ou psiquiatras diferentes, esses 10 vão dizer 10 coisas diferentes. Vai ser difícil todos dizerem a mesma coisa ou a maioria dizer a mesma coisa, porque é subjetivo. Isso vai de pessoa para pessoa. Então, vai depender também do que essa pessoa que está fazendo esse diagnóstico viveu, o que para ela é normal. Se, de repente, ela tem várias questões de pessoas autistas, ela vai achar que aquilo é normal, que não é autista, certo? Então, vem a percepção pessoal. Então, é tudo que aquela pessoa viveu, que aquela pessoa passou. Isso não tem jeito, a gente carrega, porque como a gente não tem um exame que a gente faça e fala positivo ou negativo, a gente precisa de pessoas, né? E de vivências das vivências dessas pessoas, e que aí cai no subjetivo, né? Hoje em dia, se sabe muito mais, como eu falei, então, antes eram menos, hoje se sabe muito mais sobre o autismo, né? Então, a gente pode ficar aqui horas falando sobre o autismo, enfim, então, a gente tem mais conhecimento, então fica mais fácil da gente saber também quando é ou quando não é, né? Eita, peraí. Ele tem um conceito amplo hoje em dia, então, como eu falei para vocês, hoje só tem 3 níveis, né? Antigamente, o autismo, ele se dividia em Asperger, né? Acho que vocês já ouviram falar, em autismo de alto funcionamento, em autismo clássico. Hoje não, né? Então, hoje, o meu filho, que é um autista leve, ou até aquela pessoa que não fala, que não faz contato com ninguém, tem o mesmo nome. É autista. Então, aumentou muito o número, porque o guarda-chuva está maior. Cabem mais transtornos tipos de transtornos dentro desse mesmo transtorno que é o TEA. Certo?
Ninguém sabe o porquê, né? Então, existem estudos que dizem para a gente que pode ser remédios, como eu falei, ou pode ser a poluição, né? Mas não tem nada provado. Então, os cientistas estão atrás disso para ver o porquê que está subindo tanto os casos. Mas eu dei aí umas opções para vocês pensarem e tirarem as próprias conclusões também. Tá certo? Gente, olha, eu acho que já está 8h20. Eu queria ver se vocês têm alguma pergunta para mim, alguma dúvida. Queria dizer que no próximo encontro, no dia 13, a gente vai falar um pouquinho sobre diagnóstico, sobre intervenções, e sobre os especialistas que cuidam e que tratam das pessoas com TEA, né? Eu queria também falar para vocês das minhas redes sociais. Eu tenho o site, eu tenho o Instagram. Ela também, a gente está com um canal no YouTube, né? Eu também tenho um canal no YouTube, mas eu também estou fazendo uma parceria com o Instituto Ela, com um canal no YouTube falando de TEA, mas acho que também falam de outras coisas, né, Sandra? Tem outras coisas lá. Isso. Nesse canal, a gente tem um canal do YouTube, eu não consigo te ver, deixa eu ver como eu faço para te ver. Eu vou sair daqui, peraí. Vou parar Pronto. Isso. Primeiro, obrigada, Renata, porque foi bárbaro, né? Eu acho que você situa a gente, essa ideia desses encontros. Primeiro, eu preciso entender o que, né? Como isso surge. Eu fiquei com vontade de perguntar um monte de coisa, mas eu vou guardar para o próximo. Mas o canal, o Ela, qual é o nosso propósito, Renata? É um instituto que está super atento as dificuldades, necessidades, a gente trabalha bastante com a vulnerabilidade, né? E pensar em vulnerabilidade não é só pela questão financeira, mas a vulnerabilidade emocional. O que eu tenho visto muito em nós é que o fato do TEA ser um transtorno que tem muito mais em meninos, a gente percebe que as mães estão muito sofridas com isso, mais do que os pais. É incrível, mas esse é um dado, e tem pesquisas mostrando isso, né? As mulheres, elas, eu não sei porquê, mas tem algumas inferências, né? E isso se estende para as avós, fica um compromisso extremamente forte, uma carga muito pesada na mulher. Esse é um dado. O outro é as professoras nas escolas, né? A gente vê que esses dados que você trouxe são muitas crianças entrando dentro de um universo e muitas vezes essa educadora, embora tenha assessoria ou algumas orientações, ela também tem muitas dúvidas, né? Que vem a segunda parte do teu curso, que são as intervenções. Como é que eu lido, né? Por exemplo, meu filho está, você falou bastante, Matheus está lá no restaurante, vocês terminam de jantar e ele se levanta. E aí, o que eu faço? Eu brinco, acolho, converso, e isso acontece recorrentemente com a professora, e às vezes dentro de um contexto familiar, a criança pode repentinamente começar a ter esses gestos, e aí, o que eu faço? Qual seria a minha atitude mais adequada nesse momento para cuidar daquela criança sem que aquilo fosse um gesto agressivo? Porque às vezes a gente até vê, né, mesmo no contexto de escola, o professor ele fica muito perdido. O que eu faço? Eu contenho, eu seguro, eu abraço, eu deixo? Como eu acho? Então, eu acho que a ideia é trazer esse contexto. O nosso último encontro, a gente espera ter aqui mais educadores, né? Acho que a Sônia até fez um comentário que a gente teve pouco tempo para divulgar, né, Adriana? O curso foi muito rápido, mas eu acho que pode ser uma ajuda. Eu acho que o Instituto ele tem essa função. No nosso canal do YouTube, nós temos lá Você com Ela, é um canal que é mitos e verdades. E a gente pretende ir alimentando com depoimentos, transformar isso em bate-papos que podem ser
esporádicos, sistemáticos, isso o grupo vai escolher, né, o que quer fazer. Além disso, a gente tem lá um canal que é Conversando com Ela, que tem a Michele, porque agora nessa campanha do Adote um Ciclo, a gente percebeu, Renata, quanta falta de informação essas jovens, essas meninas têm dentro da escola, e não são escolas com um nível cultural que você fala, nossa, é impossível, muitas vezes assim, até por falta de tempo dessa criança ficar mocinha ou madura tão rápido que a mãe achou que podia conversar lá num outro momento, né? Então, essa é a nossa função do nosso canal do YouTube, né? Além disso, a gente tem o Cozinhando com Ela, que são dicas para cozinha, para comidas mais fáceis, e a gente pretende continuar com esse curso, trazendo depoimentos, dicas, o que fazer, e chegar aí na fase adulta, né, Renata? Porque uma das coisas que a gente tem percebido bastante e aí, né? Eu já sou um TEA adulto e as pessoas esquecem, né? Que os TEAs crescem. Isso, e isso é uma coisa que eu acho bacana a gente trazer, como a Adriana, que está aqui com a gente, né? Ela é coordenadora de uma escola, e quando nós lançamos o convite, ela disse, nossa, é uma coisa muito bacana, Sandra, porque por mais que a gente leia, né, sobre, a ideia é que seja um bate-papo, o que eu faço, então, nesse momento. Sim. Então, eu não tenho perguntas aqui, Renata, mas eu queria só, para fechar, né, te fazer uma pergunta que, por curiosidade, eu não sei se a gente tem uma resposta, né? A gente fez essa questão muito mais em meninos do que em meninas. Não temos uma explicação para isso, né, Renata? Nenhuma inferência sobre isso, nada. Ainda não, né? É uma coisa que mexe muito com as pessoas, com cientistas, né? Mas não se sabe. Provavelmente alguma questão, porque assim, o cérebro masculino, o cérebro feminino, eles trabalham diferente, né? Então, o que pode ser também que as pessoas estão vendo, não que pode cair tudo isso por água abaixo. Então, que não é a questão de que a mulher, a mulher, ela não tenha o TEA, ou não tenha o TEA tanto quanto os homens, porém, é diferente. Ele se manifesta de uma maneira diferente. Então, a gente já sabe que sim, que em muitas situações, o TEA se manifesta diferentemente em meninas, tá? Do que em meninos. Então, tem outras manifestações, outras formas de acontecer. Então, os cientistas estão atrás disso, saber. Será que, então, a gente que não sabe ao certo, né, o que acontece com o cérebro? Então, e como é que as mulheres vão mostrar isso, as meninas vão expor isso, ou não, realmente, os homens que têm mais probabilidade, sim, não as mulheres. Então, não se sabe ao certo. O que a gente sabe é que, sim, ele se manifesta de maneira diferente, tá? Então, isso pode ser um fator de que contribui para a gente não saber se é ou não é, entendeu? Legal, Rê. Eu acho que por hoje é isso. Eu não sei se tem alguém aqui no grupo que gostaria de fazer alguma pergunta. Adriana, não sei se quer, ou alguém, eu vi aqui tem alguns participantes. Se não, a gente pode agradecer a Renata. Quer fazer alguma pergunta, Adriana? Eu quero agradecer. Embora eu já tenha ouvido falar muito do autismo em vários cursos, eu já fiz a pós-graduação em psicopedagogia também, e na escola eu recebo muitas crianças de inclusão, né? Então é algo que está sempre muito próximo de mim. E claro que eu quero sempre aprender, quero oferecer o melhor para eles, o melhor olhar, a melhor intervenção, o melhor acolhimento que eu possa dar para as famílias, porque realmente é um momento muito delicado, muito precioso, e a gente estando ali para ser um ouvido, para ser um abraço, é sempre muito importante. Então, é um assunto que me desperta muito interesse.
Que bom, a gente precisa de mais educadores assim como você, porque tá faltando no mercado. Não tá fácil, não. Sônia, tem alguma contribuição? Quer falar alguma coisa? Gostaria de parabenizar a Renata, trouxe dados aí muito interessantes, né? Eu conheço um pouco de autismo, porque meu neto mais novo é autista, então já ouvi várias palestras, e hoje eu aprendi coisas que eu ainda não tinha ouvido, tá? Meu marido também estava ouvindo, e a gente até olhava um para o outro, comentava, né? Então, você trouxe dados novos, muito obrigada. Sua didática é excelente, tá? Ai, que bom. Gostei bastante, parabéns, Renata. Que bom, Sônia, obrigada. Obrigada mesmo pela oportunidade. O Marcel quer falar uma boa noite para a Renata. Marcel, Tati. A Tati foi convidada para participar, a Tati Cortese, eu não sei se ela está aqui. Eu disse para ela que uma hora ela iria falar, mas enfim, acho que pode deixar para uma outra oportunidade. Uhum. Gente, Rê, boa noite para você, né? Obrigada. Boa noite. E nós nos encontramos novamente no dia 13, Isso né? aí, espero às você. 7h30, e estaremos aqui juntas, né, Sônia? Vamos aí fazer uma força-tarefa para levar cada vez mais para as educadoras, para as pessoas que precisam. Eu não sei se eu comentei com vocês, acho que eu comentei, mas uma das coisas que mais impactam esses meninos adultos é o preconceito e é o bullying. E a gente precisa fazer como a gente faz isso chegar no universo da educação, dentro da sala de aula, né, Adriana, com os professores, para a gente pensar. Se nós pensamos em vulnerabilidade, a gente tem que pensar em como o Instituto Ela pode fazer uma diferença nisso também, né? Em diminuir o preconceito, diminuir o bullying, diminuir a violência, porque isso é uma violência, né? Gente, boa noite para todos. Boa noite, obrigada. Boa noite. Obrigada, Renata. Fique bem. Tchau, pessoal. Vocês. Tchau, Sônia. Tchau, boa noite. Até amanhã. Até, tchau, tchau.